Glórias a Deus. Quantos aqui estão com fome pela palavra de Deus? Diga amém. Quantos estão prontos para receber algo do Senhor nessa noite? Sabe, eu estou com muita expectativa daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Por isso eu peço que você abra o seu coração, você se concentre na palavra. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Tá bom, então abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Para você que está anotando, anote isso. Hoje o meu título é extremamente criativo. Na verdade é Aprendendo com a História de Gideão. Não tem outro texto. Então quando eu li essa história, eu estava meditando na história de Gideão, e eu falei: Senhor, existe uma mensagem para nós nesse texto. E eu então comecei a buscar o Senhor. Falei: Senhor, o que o Senhor quer? E Ele falou: não inventa moda, simplesmente vai lá e prega aquilo que eu estou falando com você. Então o meu tema não é daqueles mais criativos nessa noite, mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai falar comigo e com você. Amém? Aprendendo com a história de Gideão. Antes de nós entrarmos no texto de Juízes 6, na verdade eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta. Quantos aqui estão com a sua Bíblia? Deixa eu ver você. Você que carrega a sua Bíblia. Amém. Nós vamos ler o capítulo 6 e 7. Então praticamente toda a nossa ministração de hoje vai girar em torno de Juízes 6 e Juízes 7. Só para nós trazermos um fundamento e uma base. Provavelmente você já escutou sobre a história de um homem chamado Gideão. Diga bem forte: Gideão. E ele me chama muito a atenção, e muitas pessoas talvez vão destacar diversas vitórias da parte de Gideão ao longo da sua trajetória. Então, o resumo da ópera, então só para você se situar onde nós estamos, o resumo da ópera é que esse tal de Gideão, primeira coisa, ele era um homem comum. Ele era um homem assim como eu e você, não tinha nada de diferente, nada de extraordinário. Ele era uma pessoa natural, comum. E ele simplesmente estava em uma temporada não tão boa da sua nação, a nação de Israel. E ele então cresce em uma nação onde estava sofrendo fortes ataques, e nesse caso exclusivamente, eles estavam sofrendo um ataque dos midianitas. Grava esse nome, porque isso vai ser importante para nós ao longo da mensagem de hoje. E esse povo, os midianitas, a Bíblia destaca, olha que engraçado isso, porque a Bíblia vai caracterizar os midianitas como uma nação de gafanhoto. É essa a classificação, a Bíblia fala, são gafanhotos. E esse povo extremamente numeroso, muito gigante, eles estavam atacando Israel durante praticamente 7 anos. 7 anos Israel estava debaixo do ataque desse povo chamado midianitas. E qual era o principal ataque? Primeiro, obviamente, eles tinham uma força militar enorme. Então essa força militar gerava uma opressão na nação. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que acontece com os midianitas: eles tinham uma prática terrível. Eles ficavam no seu canto, na sua nação, e quando chegava a época de colheita do povo de Israel, as coisas começavam a frutificar. O que eles faziam? Eles saíam e toda a nação invadia Israel. Pensa assim comigo, aquela multidão, por isso que era considerado como gafanhoto. Eles invadiam a nação de Israel e eles tomavam todos os frutos. Tudo que a nação de Israel estava plantando, estava colhendo, todos os nutrientes, não somente do plantio, mas também os animais, os bois. Eles iam roubando todas as coisas da nação. Então, de tempos em tempos, esse povo midianita entrava e fazia o arrastão na nação de Israel. E eles já estavam no lugar de desistência. A Israel já estava no lugar de desistência, a ponto de falar: cara, não tem mais o que fazer. Abre um parênteses aqui importante. Por que a nação de Israel estava passando por esse ataque? Porque de antemão eles tinham desviado a adoração a Deus novamente ao Deus Baal. E quando eles trocaram a adoração de Deus para a adoração a Baal, então Deus permite os midianitas atacarem aquela nação. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Acompanhe comigo o raciocínio. E então, no meio desse ataque, que eles já não tinham expectativa nenhuma, eles já estavam satisfeitos com aquela vida, acontece uma coisa: Deus se encontra com um homem extremamente natural chamado Gideão.
Deus chega para Gideão e fala: olha, nós temos que ter uma conversa aqui. Eu estou te levantando, eu estou te chamando para você ser o libertador desse povo da opressão dos midianitas. Agora, a história então discorre lá na frente, nós vamos chegar nisso. Nós vamos observar a vitória do povo de Israel contra os midianitas. E para muitos realmente, você vai ver que é mesmo uma coisa assim, muito absurda a vitória de Israel. Não tinha nenhuma chance da nação de Israel vencer, mas a história nos leva que Israel então, obviamente através do Senhor, vence a opressão, e eles chegam neste lugar agora de liberdade novamente. Por que eu contei tudo isso? Porque a história por si já é muito interessante, a vitória, a perseguição, o caos geográfico, mas o que me chama a atenção dentro de toda essa trajetória não é a vitória do povo de Israel, mas é a história de Gideão sendo usado por Deus. É isso que me chama a atenção. O que brilha os meus olhos é quando eu olho para aquilo que Deus pode fazer com o homem comum. É aquilo que Deus pode usar através de um elemento extremamente natural. E eu espero de verdade, esse é o meu coração. Enquanto eu orava sobre hoje, eu sinto que nessa noite o Senhor está aumentando a nossa fé, para nós acreditarmos naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Então abra o seu coração, porque através dessa história nós vamos aprender uma vida extremamente cheia da presença do Senhor. Quantos aqui gostariam de saber mais sobre isso? Diga amém. Então vamos entrar aqui já logo na história. Juízes capítulo 6, versículo 11. Nós já vamos entrar aqui direto na história de Gideão. Juízes 6, 11, a Bíblia diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre grande árvore de Ofra, que pertencia ao abizerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Primeira coisa que eu quero destacar na história de Gideão é o chamado dele. Diga bem forte comigo: o chamado. Preste atenção no contexto histórico. A Bíblia vai dizer que Gideão, filho de Joás, estava lá preparando o trigo. Agora isso me chama a atenção, porque ele estava num tanque de prensar uvas, preparando o trigo. Aqui nós já percebemos uma opressão extremamente forte. Por quê? Segundo estudiosos, ele estava num tanque de uvas, preparando o trigo, porque não era temporada de uva, era temporada de trigo. Então naquele momento ele pega o trigo, ele se esconde num lugar de prensar uva, porque ele estava como um fugitivo. Ele estava numa situação socioeconômica extremamente terrível, grande perseguição, passando diversas lutas, e nesse ambiente que ele estava escondido, Jesus então encarnado aparece para falar com ele. Agora preste atenção, porque ele estava justamente num tempo de crise. Diga comigo: crise. E o chamado dele ocorre em um tempo de crise. E por que eu quero destacar isso logo no começo? Porque muitas vezes nós até queremos ser usados por Deus, nós até queremos o chamado de Deus, mas muitas vezes nós tentamos compactar o chamado de Deus em momentos onde a nossa vida está fluindo tudo perfeitamente. Muitas vezes nós achamos que o liberar do Senhor sobre nós
vai acontecer quando a nossa vida estiver toda organizada. E nós percebemos na vida de Gideão que não era isso. Ele estava como fugitivo, ele estava escondido, ele estava com medo, e o Espírito Santo, o Senhor Jesus na verdade, encarnado, chega até ele e fala o quê? Eu estou te chamando para uma missão. Zion Campinas, preste atenção no que eu estou dizendo. O Senhor nos chama nessa temporada para nós vivermos aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Agora, não ache que o chamado do Senhor vai acontecer em um ambiente totalmente comportado e perfeito. Quebre a sua mentalidade que as coisas de Deus vão acontecer no padrão perfeito que nós carregamos. Gideão estava escondido. Outra coisa, como se não fosse suficiente a perseguição dos midianitas, ele estava num problema socioeconômico, a vida estava bagunçada. Em contrapartida, olha isso, Jesus chega para ele e fala: eu te escolhi para fazer algo na minha nação. Eu te chamei para ser um homem usado através da minha presença para trazer libertação. Ele chama. Agora, o que me chama a atenção dentro do chamado de Gideão, preste atenção, é a resposta dele. Ele fala, primeiro, eu estou escondido porque existe uma perseguição. Mas do outro lado, quando Deus o chama, a resposta dele é o seguinte: Senhor, tudo bem que você está me chamando. Eu acredito que você pode fazer muita coisa, mas de verdade, eu não acredito que o Senhor pode fazer através de mim. E por que ele fala isso? Olha a resposta dele: Senhor, como o Senhor pode me usar? Sendo que, primeiro, eu sou da tribo de Manassés. A tribo de Manassés é a tribo que eu já preguei aqui inclusive, era o contrário da tribo de Efraim. Efraim era a tribo escolhida e mais abençoada. Manassés já carregava um lugar do que? Eu não sou o melhor. O lugar que eu vim, a minha tribo, a minha família, não é do melhor lugar. Então, primeira coisa, o Senhor está me chamando, mas que fique claro, eu não sou da melhor tribo que eu poderia ser. Eu já carrego marcas que eu não sou, talvez, a estrela ou o principal elenco. Existem tantas pessoas, tantas tribos que o Senhor pode usar. E o Senhor está pegando a tribo de Manassés. E aí ele diz: eu sou da tribo de Manassés. Segundo, eu sou da família mais simples da tribo de Manassés. Olha que compaixão dele. Ele fala: eu sou da pior tribo, mas eu também sou da pior família, da pior tribo. Talvez é assim que você está se sentindo. Senhor, o Senhor vai me usar? Onde já se viu? Eu sou do lugar errado, da família errada. E o Senhor fala: mas eu vou te usar. Aí ele fala: Senhor, você não está entendendo, deixa eu te explicar. Eu sou da tribo de Manassés, a minha família é a pior família da tribo de Manassés. E já que você não está sendo convencido, tem um terceiro elemento: eu sou o pior filho da pior família, da pior tribo. Está tudo errado, Senhor. E o Senhor vira para ele e fala assim: eu não perguntei nada, eu estou te chamando, existe algo que eu quero fazer através da sua vida. Porque agora nós chegamos a uma conclusão. Primeira conclusão, quando eu leio isso e eu vejo o chamado dele, é que o chamado de Deus não depende das nossas circunstâncias atuais. Você tem que entender isso. Gente, mas eu não estou financeiramente no meu melhor momento, eu não estou emocionalmente no meu melhor momento, eu não estou na minha carreira no melhor momento, e você está me falando que Deus está me chamando para viver algo novo? A resposta é sim, porque o nosso Deus, Ele não depende das nossas circunstâncias atuais, mas o nosso Deus, Ele depende, na verdade, Ele coloca a nossa dependência em seu propósito eterno. Grava isso aqui no seu coração. Pare de achar que nossa vida vai ser usada por Deus somente quando tudo estiver 100%. O chamado de Deus independe da circunstância que você tem vivido hoje. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas não é só isso. Primeiro é isso. Outra coisa, o chamado de Deus não é pelo que nós enxergamos em nós, mas é por aquilo que Deus enxerga em nós. Ele vira e ele diz o quê? Senhor, eu sou da pior tribo, da pior família da pior tribo, do pior filho da pior família do pior tribo. Eu sou terrível, Senhor. E o Senhor vira para ele e responde o quê? Você não tem que entender, porque eu estou te chamando, você é um homem valente.
enquanto ele achava que ele era o mais fraco, o pior, a pior família, a pior nação, Deus virava para ele e falava o quê? Você não é assim, o meu olho te enxerga como um homem valente. Sabe por quê, Zayn? Você tem que entender que o chamado de Deus não entra na métrica do que você enxerga para você. Ah, eu sou assim. Por que você é assim? Porque meus pais falaram que eu era assim. Porque as circunstâncias me caracterizaram dessa forma, porque eu nasci nesse contexto, porque eu não tenho condição, porque tem tanta gente mais inteligente, e Deus está falando, você é o homem perfeito para aquilo que eu tenho para você, é o chamado de Deus, você é um homem valente. Mas tem uma terceira coisa que me chama a atenção, é que Deus não nos vê apenas por aquilo que nós somos no presente, mas Deus nos vê por aquilo que Ele sabe que nós podemos nos tornar no futuro. É isso que você tem que quebrar um pouco a sua cabeça. Às vezes nós estamos aqui achando que Deus, Ele é temporal. A nossa consciência nos leva a pensar como nós somos construídos. Nós somos construídos como começo, meio e fim. Nós somos construídos como tempo, passado, presente e futuro. Mas o nosso Deus não trabalha dessa forma. E tem muito chamado que Deus está fazendo que não é justificado no presente que você está vivendo, mas é no futuro que Ele preparou para você. Então quando eu olho para esse chamado, eu falo, é por isso que um homem tão comum foi chamado por Deus, porque Deus não estava se importando com as circunstâncias atuais. Deixa eu dizer para você, e por favor, coloque isso no seu coração com fé. Nessa noite, o Senhor me pediu para dizer isso para você. Existe um chamado que está sendo colocado no seu coração. Pare de dar as justificativas que Deus não colocou como justificativa. É minhas circunstâncias? É o que eu vejo? Ou é o meu lugar? E Deus está falando, eu não me importo com nada disso, porque eu te chamei. Nessa noite o Senhor está te chamando. Sabe o que eu sinto fortemente no meu coração? Que nessa noite o Senhor nos trouxe até aqui para trazer confirmação de muita coisa que Ele tem gerado no seu coração ao longo desses dias. E o que Ele quer fazer é trazer nomenclatura para os insights espirituais que você tem recebido do Senhor. Quantos aqui estão entendendo? Diga amém e aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Então, primeira coisa nós vemos é que Deus chamou. A segunda coisa que é muito importante está em Juízes capítulo 6, versículo 25. Acompanhe comigo a leitura, vou esperar você abrir. Juízes 6, 25. Juízes 6, 25. Olha o que a Bíblia vai dizer na história de Gideão. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, diga assim, seu pai, corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar, depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto, com madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da sua cidade, fez tudo isso de noite e não durante o dia. Segunda coisa que eu percebo na história de Gideão, o primeiro é um chamado. É um chamado que independe, é um chamado que ele não está olhando para as nossas métricas. Mas o segundo ponto crucial na história de Gideão, diga bem forte comigo, as resoluções. Deus chega para ele e fala: eu te chamei e eu te escolhi para ser um libertador. Quantos aqui carregam de verdade, não vá no impulso, quantos aqui carregam e sabem de promessas que o Senhor tem para a sua vida? Deixa eu ver você, levanta sua mão bem alto. Você que sabe de promessas que o Senhor tem. Tá bom, Deus o chamou, Deus libera, você vai ser um libertador. Agora, de verdade, eu ficaria assim, bem impressionado, se Deus chegasse para mim e falasse assim: Seite, eu te chamei para ser o libertador do Brasil. Nossa, que coisa absurda!
Você vai ter que ir lá, você vai ter que matar fulano. Tem gente que falaria, aham, ok, isso aí é até interessante, mas você vai ter que enfrentar suas batalhas. Olha que coisa gigante. Falou, Senhor, mas é muito enorme. O chamado do Senhor é algo tão grande, a promessa do Senhor é algo tão poderoso. Quantos aqui concordam que Gideão teve um chamado para lá de natural? Você concorda comigo? E talvez o seu chamado é para lá do natural. Talvez você olhe para a promessa que Deus colocou em você, e você fala assim, cara, que jeito que eu vou encontrar isso? Que jeito que eu vou viver isso? Como é que eu vou alcançar esse patamar na fé? E Deus está falando, eu te escolhi, eu te chamei, você é forte, você carrega tudo o que é necessário. Glória a Deus, aleluia Senhor. Uou, é o momento que você recebe aquele chaba, você fala, uau, eu acredito. Só que, qual que é o ponto crucial nessa história? É que depois do chamado, vem algo chamado resoluções. O que são resoluções? Resoluções, no dicionário, são decisões, mudanças e coisas que você precisa gerar na sua vida. Isso é uma resolução. E Jesus vira para ele, encarnado, e vira e fala o quê? Tudo bem, Gideão, você carrega uma promessa, porém, tem coisa na sua vida que você precisa resolver. Não é só o chamado, seria lindo só o chamado. Agora, pega esse chamado e vai resolver as coisas que tem dentro da sua casa. Ele vira para Gideão e fala o quê? Vai, pega o boi e passa por cima do altar de Baal. De quem era o altar? Do seu pai. Era algo que estava dentro da casa dele, era algo que estava dentro da família dele. Sabe o que me chama a atenção? Que muitas vezes nós ficamos embriagados com a promessa de libertar a nação, e Deus está falando, tudo bem, eu vou te usar para isso, só que vai lá dentro da sua casa, dentro do seu coração, e resolva as coisas aí primeiro. Antes de você ser usado no super macro, aprenda a resolver as coisas que Deus tem no super micro. Antes de você ser usado numa nação, resolva dentro do seu coração. Antes de eu libertar uma nação, vai lá e quebra o altar. Tem coisa dentro da sua casa, Gideão, que precisa ser resolvido antes de você ser usado naquilo que eu quero fazer na nação. Tem coisas que precisam ser resolvidas. Se nós queremos a vida de Deus, nós queremos o chamado, nós queremos as promessas, aprenda a começar a olhar para dentro do seu coração, para dentro da sua vida e dizer, Senhor, o que o Senhor quer mudar primeiro em mim? Vamos ser sinceros? Muitas vezes nós gostamos mais das promessas de transformar a nação do que virar e falar assim, ó, você é mentiroso, vai lá resolver suas mentiras. Muitas vezes nós preferimos o texto, vai e discipule as nações, mas nós não gostamos de dizer, vai lá e resolva a sua questão de sua família, resolva os seus traumas, resolva os seus medos, resolva as suas idolatrias, resolva as alianças que você fez, porque um altar a Baal dentro de casa representa uma aliança. Vai lá e resolva as alianças erradas que você fez. Deus está nos chamando para algo muito grande, mas será que eu e você conseguimos parar por um momento e dizer, Senhor, o que o Senhor tem para fazer na minha vida agora? Enquanto eu não sou usado na nação, o que eu tenho que ser usado dentro da minha casa? O que o Senhor quer me usar no altar, num palco, Senhor, o que precisa ser resolvido dentro do meu quarto com a porta fechada? Senhor, antes de eu resolver a multidão, o que será que eu tenho que resolver dentro do meu casamento? O que eu tenho que resolver com os meus filhos? Porque não adianta, a Bíblia vai dizer, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder aquilo que você carrega. Não adianta. Por isso ele vira e fala, eu vou te usar como um líder na nação, mas primeiro pegue os bois e passa por cima do altar que foi construído dentro da sua casa. Zion, eu quero que você pense comigo hoje, quais são as coisas que precisam ser resolvidas dentro de nós, antes do Senhor usar através de nós. O interesse de Deus sempre é mudar em nós, antes de mudar através de nós. Hoje em dia, muitas pessoas querem ser usadas como um instrumento de transformação. Senhor, eu quero transformar as pessoas. Grava isso, anote isso, você está anotando. O Senhor, antes de usar a sua vida para transformar, Ele quer transformar a sua própria vida. E é isso que muitas vezes nós não queremos.
Eu fico imaginando a cabeça de Gideão. O Senhor me deu uma promessa de uma nação, e o Senhor está me falando, pega um boi e vai lá derrubar o altar? Tipo, que isso? Mas que conversa 880, né? Eu estava lá em cima, meu Deus, eu sou o líder. Do nada vai lá e resolva suas tretas. Agora, você quer saber de uma coisa que chama mais atenção? Vocês estão prontos para isso? Hoje eu estou cansado, gente, eu vim de viagem, então quando eu estou cansado eu fico sem filtro. Então eu vou falar mesmo. Preste atenção que a Bíblia vai falar aqui. A Bíblia chega e fala, ele então obedece ao Senhor. Só que tem um ponto, que é um ponto para a gente aqui. A Bíblia vai dizer o quê? E Gideão pegou os seus servos, pegou os bois, derrubou o altar. Porém, presta atenção, a Bíblia é linda, cara, ela é perfeita em todas as suas palavras, vírgulas, e a Bíblia diz o quê? Porém, Gideão fez isso à noite. Ele fez isso durante a noite, e a Bíblia fala, ele fez isso durante a noite, não fez durante o dia, porque ele estava com medo do que os seus familiares e os seus conhecidos falariam. Você sabe qual é o pior inimigo para nós transformarmos o nosso interior? Temor de homens. É quando nós nos importamos mais com a opinião das pessoas que nos cercam do que a opinião de Deus a nosso respeito. Um dos grandes desafios para as resoluções não acontecerem é quando nós estamos mais preocupados com a opinião das pessoas que estão vendo do que com a ordem que Cristo Jesus nos deu. Vai lá, aceite, resolve, vai lá, pede perdão, vai lá, se humilha, vai lá, resolva. E nós estamos aqui, beleza, mas eu vou fazer isso durante a noite, ninguém nem vai saber que eu fiz, ó, aqui ó, na surdina. Sabe por quê, gente? Porque nós temos muito temor dos homens. Agora, escute o que eu vou dizer, cuidado para o seu orgulho ou para o seu temor de homens estar impedindo com que o chamado de Deus se cumpra na sua vida. Ah, mas o que eles vão pensar? Mas meu Deus, como vai ser a minha imagem diante das pessoas, pela decisão que eu tomei? A verdade é o seguinte, gente, o que era um altar de Baal, diante de uma nação? Não era nada, só que nós muitas vezes estamos o quê? Agarrados com aquilo que foi gerado, através do temor dos homens. Não vou fazer, porque nossa, o que os outros vão pensar, vão falar que eu sou o quê? Alienado do mundo, vão falar que eu estou numa seita. Deixa eu te falar uma coisa, cara, não existe limite para a revelação do Senhor. Se você tem revelação, você não tem medo. O problema é que você fica com medo, porque você não tem o nível de revelação que é necessário. Porque se o Senhor aparece na sua frente, você fala, cara, desculpa a palavra, não estou nem aí para nada e para ninguém, eu simplesmente vou obedecer a voz do Espírito Santo na minha vida. Então, segunda coisa que me chama a atenção na vida de Gideão é, vai lá e resolva as coisas, trate as resoluções que são necessárias. Quantos aqui estão entendendo? Diga amém, aplauda Jesus bem forte. Número 3, vocês estão prontos? Quantos estão comigo aqui hoje? Juízes 7, 2. Abra sua Bíblia comigo, Juízes 7, versículo 2. Vai ficando cada vez melhor a história dele. Hoje o negócio vai acontecer aqui, amém? O Espírito Santo está querendo uma coisinha. Juízes 7, versículo 2. Olha só, nós vamos ler do 2 ao 7. Olha o que a Bíblia vai dizer. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar a Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, diga comigo, tremendo de medo. Tá, grava isso daí. Poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram, e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda tem gente demais. Cara, Deus, ele é engraçado, né? Você já viu isso, né? Tem gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo como faz um cachorro,
daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Cara, escuta isso aqui. Essas histórias aqui você fala assim: não é possível. Eles vão lá e eles vão enfrentar os midianitas. O povo estava oprimindo. Eles vinham como gafanhotos e destruíam. Aí Deus vira para o cidadão que estava escondido lá no lugar de fazer uva. Falou: levanta, eu vou te usar para libertar esse povo. Já era uma coisa muito estranha, porque pega uma pessoa sem noção nenhuma de guerra. E ele vai, tá bom. Ele resolve as coisas, ele aceita o chamado. E ele então parte para a terceira coisa que é importante. Diga comigo: teste. Terceira coisa que me chama a atenção na vida de Gideão é o teste. Deus vai e testa ele. Agora, como é o teste? Então preste atenção nisso aqui. Por quê? Os midianitas não têm um número exato na Bíblia, então você tem que puxar um pouquinho, quantos morreram, quantos fugiram, você vai fazendo o equilíbrio, e você chega num número, tá? Esse número é que esse povo, os midianitas, eles tinham aproximadamente 130 homens de guerra. Aí Deus vira para ele e fala o seguinte: levanta o exército e vai lutar. Quando ele faz a conta, ele fala assim: peraí, tem 130 mil lá, e eu estou com apenas 32 mil soldados. Peraí, Deus, como assim? Você está me mandando entrar numa guerra onde eu estou em desvantagem? Como é que você me manda para um chamado que praticamente é suicida, porque eles têm 130 e eu estou com 32 mil? Onde já se viu, Senhor, a conta não fecha, as coisas não vão dar certo dessa forma. Por quê? Porque Gideão, ele estava olhando para as coisas naturais que ele carregava na mão, sem saber na verdade que o teste era para saber se ele podia confiar no chamado do Senhor de forma sobrenatural. Tanto que Deus vira para ele e fala o seguinte: não, 32 mil é muita gente. Como que é muita gente? Tem 130 mil. Não, é muita gente. Olha a palavra de Deus, olha o que Deus vai dizer: eu preciso fazer com que essa luta seja feita de uma forma que é impossível os israelitas dizerem que eles ganharam a guerra pela força deles. Deixa eu te explicar uma coisa: tem coisa que Deus coloca na sua mão, como guerra, como luta, que você acha que você está em desvantagem, mas é Deus falando para você, te dando uma oportunidade de você obedecer em fé. Tem coisa que Deus opera nas nossas vidas, que a gente fala: Senhor, não bate a conta, eu estou aceitando o chamado, eu já resolvi as coisas, o Senhor me manda um exército desse. Sabe por quê, gente? Porque se desse naturalmente para fechar a conta, nós poderíamos cair num lugar onde nós falaríamos o quê? Eu consegui por conta própria. Mas tem coisa que Deus faz, gente, é milagre que você precisa. É milagre, não tem o que fazer. Ou Deus opera ou você está morto. Esse é o melhor lugar para nós estarmos. Sabe qual que é o pior lugar que eu e você podemos estar? É um lugar onde as contas estão fechando. Cara, tudo está dando certo, eu já fiz a conta, eu já fiz a previsão, a curva, o pior cenário, o melhor cenário, eu tenho recurso financeiro, eu tenho tempo, eu tenho um network, eu tenho uma... Então tá bom, meu irmão, então vai lá, abraça seu ego e sai correndo na guerra. Aí Deus vira e fala o seguinte: você tem que entrar numa guerra onde não tem chance de você falar que foi culpa sua. Cara, esse é o lugar que você tem que estar. Essa é a vida que nós temos que gerar constantemente. É um lugar onde nós falamos: se Deus não operar, nós estamos fritos. Quantos aqui tem pelo menos uma meia dúzia de situação dessa na sua vida aí? Tá bom, então Deus está te falando, aprenda a confiar. 130 mil com 30. Agora, sabe o que mais me chama a atenção? É que quando entra uma impossibilidade, parece que Deus olha aquela impossibilidade, dá risada e fala: não, vamos ficar um pouquinho mais difícil, né? Já viu isso? Já tem uma necessidade do milagre. Deus fala: não, então deixa eu dar uma... Você tem 32, é muito. Vai lá e faz o seguinte: chega diante daquele povo e fala o seguinte: quem aqui tem medo? Os medrosinhos podem ir embora para casa. Tinha 32.
22 mil foram embora. Agora não é eles que estão com medo, eu que estou com medo agora, Senhor. 22 mil foram embora. Naquele momento ele fica só com 10 mil. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Primeira coisa, quando Deus faz o teste, e Ele diz, quem tem medo pode ir embora. Sabe por quê? Porque para você agir numa batalha em fé, o medo não pode existir. Ah, sei, não, eu sinto a preocupação. Ok, você tem que sentir, mas a sua fé tem que ser tão grande que não existe espaço para o medo. Muitas vezes nós estamos colocando o medo como fator determinante em todas as nossas decisões. Ah, eu tenho que fazer ministério, mas e se não der certo? Eu tenho que ir lá cumprir, mas e o que as pessoas vão... É medo. Muitas vezes o que tem regido as nossas vidas e as nossas decisões é algo chamado medo. Aí ele vira e fala o seguinte, quem tem medo, pode ir embora. O primeiro teste que Deus faz com Gideão é, você não pode ter medo, você troca o medo por fé. As coisas mais loucas que o Senhor vai operar na sua vida, é quando você tem coragem de deixar o medo de lado e assumir um lugar de risco em fé. Eu não estou falando para fazer loucura, eu estou falando simplesmente para ter fé e obedecer aquilo que Deus mandou. Quantos aqui estão entendendo? Aí 10 mil pessoas, agora vai, né, Senhor, pelo amor de Deus, é 10 mil para 130 mil. Aí Deus fala, não, tá muita gente aqui ainda. Como assim, Deus? Tá muita gente, pelo amor de Deus. Aí ele fala, não, tem muita gente, vamos fazer mais um teste. Segundo teste que ele faz, ele vira e ele diz o quê? Vai até um riacho. Eu fui nesse lugar, por sinal um dos lugares mais maravilhosos que eu pisei lá. Ele falou, vai nesse rio, nessa lago, e você vai falar para o povo beber água. E aí é uma divergência, né, de muitas situações aqui, mas ele diz o seguinte, aqueles que dobrarem o joelho e beberem assim a água, não sei quem bebe água assim, né, mas tá bom. Quem beber água desse jeito, está expulso, porque ele ajoelhou, baixou para beber água lá no rio. Ele falou, você só vai ficar com aqueles que pegarem a água com a sua mão, levarem até a sua boca e lamberem. Esses daqui você vai ficar. Mas qual que é a chance de alguém fazer isso? Vai lá no rio, aqui ó, o Stefano gosta de dar esse exemplo, né, Stefano? O Stefano, ele é especialista nesse exemplo. Você pega a água e lambe. Qual que é a chance? Aí ele fala, é esse aí que você vai ficar. Tá bom, final das contas, só sobra 300. Sobram 300. 300 pessoas fizeram aquilo que tinha que ser feito, que era simplesmente pegar a água e jogar na boca. Sabe, isso aqui obviamente não está explícito na Bíblia, mas para mim traz uma mensagem muito importante. As pessoas que baixaram para beber água, elas baixaram a sua cabeça e baixaram a guarda na hora da batalha, para saciar suas necessidades naturais. Agora tem muita gente que não está vivendo aquilo que Deus tem, porque pelas suas necessidades naturais da vida, você está baixando sua cabeça, perdendo o seu foco da guerra, para você tentar se saciar. As pessoas que permaneceram, foram pessoas que permaneceram de pé, focados, e pegam as suas necessidades, e trazem as suas necessidades até a sua batalha. Sabe o que eu tenho que entender, e você tem que entender nos nossos testes? O Senhor está nos levando a um lugar, onde nós não podemos baixar a guarda. Você quer viver o que Deus tem? Não baixa a guarda. Tanto que em Israel até hoje existe essa lei, sabia? Que é o que? As pessoas que estão servindo andam armados 24 horas. Você vai lá, tem umas menininhas desse tamanho lá, porque mulher e homem serve todo mundo. Umas menininhas desse tamanho, tudo arrumadinha tal, para ir lá no shopping, não sei o que, com um fuzil atrás. Porque eles estão vivendo a vida, vivendo as necessidades, mas sempre prontos para a guerra. Sabe qual que é um grande inimigo e um teste absurdo na nossa vida? São as necessidades batendo para concorrer com o chamado e a guerra que o Senhor nos levou a conduzir. Não, Senhor, espera um pouco com a guerra aqui, deixa eu ir lá cuidar das minhas coisas, daqui a pouco eu vou lá. Anda com o fuzil nas costas. Você tem a sua necessidade, você está trabalhando, você está fazendo família, você está se relacionando, você está tendo o seu lazer, com o fuzil nas costas. Esse foi o teste. Se esse povo não baixar a guarda, não baixar a sua cabeça, não reduzir a sua visão, esse é o povo que vai andar com você e vai conquistar a batalha que eu tenho para entregar nas suas mãos. Quantos aqui estão entendendo isso? Então nesse momento o Senhor faz um teste muito
importante. E novamente, isso tinha a ver não com uma força militar, mas tinha a ver com o ato e a condução absoluta da parte do Senhor. Quantos aqui entendem isso? Diga amém, aplauda o Senhor Jesus novamente. Quarto e último, e eu encerro. 7:19. Juízes 7:19. Vocês estão bem hoje, gente? Juízes 7:19. Preste atenção, tá? Que isso aqui é muito legal. Quando você acha que essa história é louca, ela consegue ficar mais louca. Juízes 7:19. Então Gideão e os seus 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram tocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas, quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, e gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que todo o acampamento, os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas, mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zerará, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Olha que coisa incrível essa história. Jesus chama o improvável, Jesus pede para que ele resolvesse as pendências, testes foram feitos, e eles chegam numa conclusão de 300 homens, e eles dividem em 3 pelotões, cercam a cidade de Midian, e naquele momento, naturalmente, olha para mim, por favor, não perca isso, porque Deus vai falar com você agora. Naquele momento, eles vão para a guerra. O que era natural o povo ir para a guerra? Escudo, espada e arco. Eram as ferramentas de guerra mais tradicionais. Só que naquele momento, o povo vai para a guerra, já era loucura em 300. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? 300. Eles cercam a cidade. Na hora que eles entregam as armas, o que tinha de arma? Uma trombeta, uma jarra e uma tocha. Cara, é muita fé isso aqui, fala sério. Imagina vocês estão escolhidos, tá? Nós vamos para a guerra, nós vamos invadir uma coisa ali. Eu te dou uma tocha, um vaso e uma trombeta. O que você vai fazer com isso? Agora, aí é que entra a questão. Olha o que aconteceu. Aquele povo combina, quando dá o horário combinado, Gideão dá ordem, e todos aqueles homens tocam a trombeta. 300 ao mesmo tempo. Deixa eu só trazer um dado que é importante aqui. O dado importante é que a trombeta geralmente era tocado por somente o comandante do pelotão. Então não era muita trombeta que tocava, era uma. Naquele momento, eu acredito fortemente que Deus usou o som de muitas trombetas para trazer o entendimento àquele povo que existia um exército gigantesco que estava chegando. Muita trombeta, só tinha trombeta, mal eles sabiam, só tem trombeta. Pega a trombeta e dá na cabeça do outro. Naquele momento, o povo desespera, meu Deus! Aí eles, vai piorando, tá? Eles pegam um jarro de barro e quebra o jarro. Para quê? Aí é que tá, né? Quebra o vaso, pega as tochas, e na hora que os midianitas olham para aquilo, novamente, a tocha não era levada por todo mundo do exército, a tocha era levada somente por aquele que estava na frente do pelotão, porque os outros estavam com espada e escudo, não tinha mão. Então provavelmente eles tocam e falam, meu Deus, tem uma multidão. Aí eles quebram o jarro e olham para as fogueiras, eles olham para as tochas, 1 milhão de tochas. Fala, agora nós estamos perdidos, porque tem pelo menos 300 pelotões aqui, o barulho condiz e a tocha condiz. Eles entram em desespero, meu Deus, Baal na verdade, né? Baal,
aí piora a história. O que acontece? Gente, é sério, olha isso aqui. O povo estava com sono, era meia-noite. Eles acordam com sono, desesperado, barulho, monte de estão morto. O que eles começam? Na escuridão, não deu tempo de nada, eles começam a se matar. Um mata o outro. Os caras tocando berrante, e um matando o outro. Naquele momento, a maioria se mata, e os que não morrem, fogem da cidade, e Israel consegue a sua conquista. Cara, isso aqui, quando eu olho para essa história, eu falo, cara, isso aqui não é normal uma coisa dessa. Mas eu vejo uma coisa muito extraordinária. Em quarto lugar, na história de Gideão, é algo chamado estratégia. Diga comigo, estratégia. Qual é a estratégia que nós usamos? Qual é a estratégia que nós usamos para fazer a vontade de Deus? Qual é a estratégia que você tem empreendido para cumprir e viver e resolver aquilo que Deus está colocando na sua mão como promessa? Porque muitas vezes nós estamos como uma promessa sobrenatural tentando usar estratégias naturais. Cara, deixa eu te falar, não vai dar certo. Ou você sonha com coisa sobrenatural e usa arma sobrenatural, ou você começa a sonhar com coisa sobrenatural e utiliza armas sobrenaturais. Não tem como, não tem compatibilidade uma coisa com a outra. Muitas vezes nós estamos pegando a promessa de Deus e nós estamos tentando construir a promessa da nossa própria forma. Novamente Deus fala, vocês vão para... Como é que eu vou para uma guerra com berrante, uma jarra e uma tocha? E Deus falou assim, vocês têm que entender, é a minha mão através dessa estratégia que vai dar certo. Se vocês não forem com nada, só gritando, vocês vão ganhar. Se vocês forem com fuzil e eu mandar, vocês vão ganhar. Não é a estratégia que você cria, mas é a presença do Senhor em você que traz as armas que são necessárias todos os momentos. Isso você tem que começar a entender. Muda a sua cabeça. Eu tenho a promessa, eu tenho um chamado, mas as coisas não estão desenrolando. Muda a sua cabeça. Começa a pedir, Senhor, qual é a estratégia? Sabe por quê, gente? Porque a Bíblia está recheada de estratégias que não são nada naturais. Aquele que quer ser grande, sirva. Aquele que quer ser o primeiro, se entregue. Quando alguém te ferir, entrega a sua capa. Quando alguém te machucar, perdoe. Quantas vezes? 70 vezes 7. A Bíblia está recheada de princípios que não tem lógica nenhuma. E nós temos que começar a aprender que as estratégias na qual nós lutamos não tem lógica. Sabe como Zion Campinas vai crescer e vai impactar a nossa região metropolitana? Com armas que não tem lógica. Enquanto está todo mundo tentando fazer as armas e as estratégias naturais, nós vamos na contramão. Deixa eles achando, vai lá, vai achando que é um telão de LED que vai trazer. Vai lá achar que é uma coisa absurda, que vai fazer a igreja bombar. Vai achando que é quem está no hype, subindo aqui, quem está no hype, que vai trazer todo mundo. Deixa eu te explicar, deixa que eles façam isso. Nós vamos nas estratégias que não são naturais. Nós vamos ficar aqui orando, nós vamos ficar aqui buscando o Senhor, nós vamos ficar aqui jejuando, nós vamos ficar aqui chapando nesse louvor igual foi. É nesse lugar, e o Espírito Santo está falando, eu estou fazendo. As estratégias precisam ser mudadas em mim, em você. Quantos aqui estão entendendo isso? Diga amém, aplauda o Senhor Jesus. Eu quero encerrar com isso, porque eu fiquei pensando seriamente, e o jarro? Eu não consigo ler e falar assim, tá bom, eu fiquei lá, mas e esse bendito desse jarro? O que tem a ver esse jarro? Então eu estudei muitas vertentes e motivos do porquê teria, não tem uma explicação concisa, né? Mas uma explicação que mais me chamou a atenção é o momento onde eles falam que quando eles entram na guerra, primeiro eu falei sobre isso, a trombeta era só para o comandante, então eles fazem barulho, tá? E aí eles falam, eles quebraram o jarro e levantaram as tochas. Então tudo indica, e logicamente eu acredito, não tinha como eles segurarem o jarro, a luz, a tocha e a trombeta ao mesmo tempo. Não tem como eles segurarem três coisas. Então essa teoria para mim é o que mais faz sentido, é que na verdade eles usaram o jarro para colocar as tochas dentro dela. Então eles entraram com a tocha acesa dentro do vaso já, para que eles não vissem a chama. Então eles chegaram perto com o jarro,
com a tocha acesa, porque não ia dar tempo, ficar acende, igual aniversário, né? Aquele desespero e não acende. Vai dar errado. A tocha veio acesa. Então eles estão com a tocha, com o vaso e estão com a trombeta. E eles pegam aquele jarro e eles derrubam o jarro quebra. E então quando eles quebram, a luz se acende de repente. Deixa eu te explicar uma coisa que fala muito, o Senhor falou muito comigo sobre isso. Uma das maiores estratégias que eu e você podemos ter na nossa jornada é quando nós passamos por algo chamado quebrantamento. É quando você se coloca à disposição de quebrar a sua vida. Senhor, eu me quebro, eu me humilho, eu me jogo, não tem o que fazer, eu me quebranto. O quebrantamento é um sinal de vulnerabilidade onde o Senhor pode agir. Então é o jarro quebrando, vai lá e se quebranta. Vai lá, quebra esse coração seu de pedra. Vai lá e quebra essa cabeça sua que não para de ficar pensando em achar razão. Vai lá e quebra o seu orgulho. Se quebra diante do Senhor. Deus levanta aqueles que estão quebrantados. Agora aí é que está a chave, pega isso. Porque o momento que você se quebra, a luz de Cristo pode brilhar através da sua vida. Ele quebra a jarra, a luz se acende. O avivamento vem com pessoas que se colocaram à disposição de se quebrantar na presença do Senhor. Eu me quebranto, então a luz do avivamento me enche. E naquele momento eu posso então trazer os efeitos. E eu ressalto isso aqui, porque a luz não podia ser levada por todos os soldados. A luz era levada por aqueles que estavam comandando o batalhão. Sabe o que Deus mais quer dentro das igrejas? É que todos os membros se quebrantem na presença, para que a máximo de membros levantem uma tocha por onde você passar, fazendo a diferença. As pessoas vão olhar e vão falar: cara, mas esse povo está invadindo tudo. Na verdade eles acham que é uma pessoa que tem a tocha, mas somos nós quebrantados no Senhor, que carregamos a luz, e por onde nós passarmos as pessoas vão falar: tem alguma coisa diferente aí, tem alguma coisa que está acontecendo nesse lugar, nós precisamos olhar diferente, tem uma luz que está brilhando nele, presta atenção, é muito forte. E aí você está falando: gente, eu sou um homem com um berrante e uma tocha. E as pessoas vão olhar e falar: que é isso? É um guerreiro, é um valente, ele é forte. Não, é simplesmente alguém que se quebrantou na presença do Senhor. É por isso que nós temos que vir para esse lugar. Cara, para com isso. Isso é muito comportado. Você está tentando encaixar muitas estratégias que o Senhor usa numa cabeça que pensa: não dá certo. Começa a vir para esse lugar, se quebranta na presença, busca o Senhor, se entrega, passa um pouco de vergonha. Você tem que passar um pouco de vergonha, chora, se humilha, se dedica, seja vulnerável. Enquanto você está fazendo isso, o Espírito Santo está te enchendo. Aí você pisa nos lugares na segunda-feira, as pessoas vão olhar e falar: que é isso? De onde veio esse exército? É o exército de um homem só. É isso que nós temos que começar a entender. Lá no começo da história de Gideão, Deus vai falar o seguinte: eu vou entregar os midianitas, por mais que muito numerosos, muito difícil, ou talvez impossível, eu vou entregar na sua mão, como se essa nação fosse somente um homem. Sabe os milagres que você está precisando? Sabe as coisas que você fala: cara, é impossível? Deus está falando para a gente nessa noite: se nós nos quebrantarmos, se nós louvarmos ao Senhor através das trombetas, se nós buscarmos o fogo do avivamento, o Senhor está entregando as promessas como se fosse uma luta de um homem só. Só vai lá e faz o que você tem que fazer, só vai lá e executa, só vai lá e faz. Agora, eu fecho dizendo que toda essa história de Gideão, mesmo com muitos traumas, muitas dificuldades, quando Deus chega e diz: eu te chamo, tem uma coisa que é crucial. Ele encontra Gideão ferido, traumatizado, com medo, mas ele encontra Gideão trabalhando. Sabe qual é o princípio? Enquanto Deus não faz tudo o que Ele pode fazer, que Ele possa nos encontrar trabalhando com um pouco de trigo que a gente tem na nossa mão. Quantos aqui estão entendendo isso? Diga amém e aplauda ao Senhor Jesus bem forte.